Que bênção. Vamos continuar aqui. Lição 4. Castigos para a Síria. Capítulo de número 4, 1 e 2. O castigo da Síria, embora esteja registrado logo após o relato sobre a sentença contra a Babilônia, ocorreu bem antes da ordem dos acontecimentos históricos. Isaías profetizou contra essa nação, provavelmente por ocasião do seu ataque contra Judá. Isaías 10, 5, 16, Isaías 24, 27. O seu juízo teve início ao próprio território do povo de Deus, em Isaías 14, com a morte de 185 mil soldados assírios. Isaías 37, 36, 2 Reis 19, 35. Durante a invasão de Senaqueribe em 701 a.C. e foi finalizada em 709 com a invasão babilônica. Então, os assírios eles foram um povo muito bélico, tanto que dominaram o mundo. Foi um grande império e eram péritos na arte da guerra, só que eles eram muito maus mesmo. Eles arrancavam os olhos, as características deles eram de muita crueldade contra os povos subjugados a eles. E Deus o julgou essa nação por a sua crueldade, né? 4:1-3. O castigo para a Filistia. Então, a Filistia ficava basicamente... Vou mostrar o mesmo mapa. Filistia ficava basicamente aqui, ó. Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui ficava próximo a o castigo para esse povo veio de várias formas. 41 a página, 4:1-3. A Filistia é uma nação, tinha 5 cidades: Gaza, Asnot, Asgalon, Gade, Ecrom e de outras vilas de menor importância. Josué 3:3. Recebeu profecia de condenação por 2 principais razões: inúmeras tentativas de invasão a Israel e a satisfação que sentia com a morte do monarca assírio. Isaías profetizou que a alegria deles não perduraria por muito tempo, pois Salmanasés 5, filho de um monarca morto, viria um descendente, Sargon II, que poria fim à esperança deles. Isaías 14:29. E os destruiria como nação. Assim, em 703 a.C., aproximadamente, esse monarca transformou a Filistia em uma simples província da Síria. Isaías 14, Isaías 28:32. Então, foi destruído praticamente, né? Castigo para Moabe. Não vou mostrar a área geográfica de cada um, né? Mas é tudo no capítulo 4 aqui. Capítulo 4, a Síria, Filistia, Moabe. Moabe, os moabitas, apesar de parentes, parte 41, dos israelitas, Gênesis 19, 30 e 38, não tinha bom relacionamento com os judeus. A Bíblia revela que intrigas eram constantes desde Balaão, que tentou levar Israel ao pecado, até a morte de Acabe. Essa nação, semelhante às diversas outras que serviam de instrumento de punição contra o povo de Deus, também cometeu excesso em suas ações e se encheu de soberba e arrogância. Isaías 16:6. Por isso recebeu através de Isaías a profecia de castigo divino. Isaías 16:13-14. Que se constituiria da queda da nação por meio de diversos ataques assírios, os quais tiveram início com Sargão II e foram finalizados por Senaqueribe em 711 a.C. Muitos moabitas lamentaram a condição de Moabe e se refugiaram em outros lugares. Isaías 15, versículo 9.
Ok, castigo para eles. 4:1-5, castigo para a Síria e para Israel. Isaías profetizou condenação contra Damasco, capital da Síria, e contra Israel, principalmente porque essas duas nações se aliaram contra Judá, com punição em sua não coalização contra a Síria. De acordo com Isaías, Damasco só nascia um monte de ruínas e servindo apenas de abrigo e pastagem para rebanhos e demais. Isaías 17:1-2, uma profecia que se cumpriu fielmente quando Tiglat-Pileser III tomou Damasco em 732. Isaías 17:1-3, Israel por sua vez, em virtude da idolatria praticada, em Isaías 17:7-10, sucumbiria a Sargão II com a conquista de Samaria, uma profecia, Isaías 17:4, que teve cumprimento em 722. Bom, Israel foi levado para a Síria, né? Se cumpriu ao pé da letra. O castigo para a Etiópia. Página 42. Uma nação pouco mencionada na Bíblia, que atualmente corresponde ao território da Etiópia, Sudão e Somália, teve seu nome registrado na lista de condenação por ter ousado tentar aliança com Judá e outras nações pequenas contra a Síria. Nessa tentativa, a comitiva enviada a Judá, apesar de ter recebido de Isaías uma resposta negativa de aliança, retornou ao seu território com grande esperança, pois o profeta havia vaticinado que a Síria brevemente seria destruída. Isaías 18:1, castigo para o Egito. Isaías profetizou, parte 42, que a nação do Egito sofreria diversos castigos. O primeiro seria uma guerra civil, causada principalmente por uma liderança tirana que fragilizaria consideravelmente. O segundo, um grande desastre natural que afetaria os rios, nesse caso o rio Nilo. Isaías 19:5, versículo 10, o mais importante elemento para a vida egípcia. O terceiro, uma seca do rio que causaria morte dos peixes e comprometeria totalmente a agricultura. Isaías 19:5-10. Quanto ao quarto, os sábios orientadores da nação levariam o Egito a uma completa vergonha, pois os conselhos dados por eles em ocasião futura, além de não adiantarem, impediria que o povo compreendesse que tudo quanto estava acontecendo era fruto do juízo de Deus. Isaías 19:11. Então o Egito ele foi praticamente castigado de várias formas, de várias maneiras. Hoje, principalmente o Egito é um país praticamente fraco, fragilizado. Até hoje o Egito é fraco, né? Mas o castigo para a Etiópia e o Egito. Castigo para Edom, página 43. A profecia refere ao castigo para Edom. Não apresenta elementos suficientes para determinar com precisão o real sentido das palavras de Isaías. É possível que o texto se refira a alguma opressão, castigo futuro que Isaías, como resposta a essa situação, tenha sinalizado uma breve trégua para aquela nação. Isaías 21, versículo 11 e 12. Castigo para a Arábia. 4:1-10. Profecia referente ao castigo para a Arábia está em Isaías 21, 13-17. Está relacionada à tribo de Dedã, descendente de Abraão e Quetura. Gênesis 25, 1-3, que se refugiou nos bosques do território em que habitava para fugir de algum inimigo. Durante esse refúgio, os temitas, descendentes de Ismael, foram exortados a juntar os membros dessa tribo. Isaías 21, 14-15, conta que Quedar, uma tribo, teria sua glória reduzida pelo Senhor. Apesar de complexa, essa profecia parece ter como objetivo mostrar que Deus não esquece os que estão sendo injustiçados. Interessante. Castigo contra a alegria de Jerusalém. Isaías profetizou contra Jerusalém quando essa, em 701 a.C., durante o reinado de Ezequias, comemorou a derrota de Senaqueribe na invasão às cidades santas. Segundo Reis 18, 3, 19 e 37. A comemoração se constituiu em grave erro, porque muitas cidades judaicas tinham sido destruídas e seu povo morto ou tornado cativo em consequência dos despejos cometidos por toda a nação de Judá, inclusive Jerusalém. Outro motivo para a reprovação divina foi causado pelo reforço feito dos muros de Jerusalém, quando a cidade foi ameaçada pela Síria. Ao tomar tal atitude novamente, a liderança revelou ter mais confiança na capacidade de defesa humana
do que na divina. Quando a ameaça inimiga surgia, eles se banqueteavam em vez de chorarem. Isaías 22, 12 e 13. Castigo contra Tiro e Sidom. Fenícia. Tiro e Sidom, consideradas as cidades mais importantes da Fenícia, por ter um próximo comércio de cereais e por apresentarem grande habilidade na navegação, foram castigadas por causa da soberba e da vida de luxo. Isaías 23:9. Tiro, uma ilha situada aproximadamente 500 metros fora da costa, por isso difícil de ser conquistada devido à sua segurança e soberba, não só foi atacada por vários monarcas sírios, babilônicos, Samanazé, Senaqueribe, Nabucodonosor, como também foi destruída em 322 a.C. por Alexandre o Grande, cumprindo assim a mensagem de Isaías 23, 1 a 18. Sidom, por sua vez, castigada alguns anos antes que Tiro, e pelo mesmo motivo chama a atenção por seus escombros terem servido, segundo registro histórico, de base na construção de uma estrada que possibilitou acesso dos inimigos à cidade de Tiro. Então, Tiro e Sidom, a Fenícia, onde que é o Líbano hoje, né? Então, inclusive tem a Pedra da Gaiva no Rio, questão de curiosidade, a Pedra da Gaiva que está no Rio de Janeiro tem inscrições fenícias, né? Então há uma teoria que dizem que os fenícios chegaram aqui no Brasil até antes mesmo de Cabral. Que coisa, hein? Por eles serem navegantes, né? Então, interessante. Então, meus irmãos, sem mais delongas, essa aqui é as profecias relacionadas a algumas nações, só para a ciência de vocês. E o 45, questões para reflexão. As nações castigadas por Deus, em sua maioria, além de cometerem aqui, as nações castigadas por Deus, em sua maioria, além de cometer excessos, não reconheceram a soberania de Deus em todos os acontecimentos em que estiverem envolvidos. Que lição pode ser extraída desses fatos pelo crente para a sua vida espiritual? Não reconhecer a soberania de Deus é complicado. Exercício: preencha as lacunas. Está na página 163 de vocês, tá? Então vocês procuram aí, em nome de Jesus, refletir, ler página por página, e a gente finaliza os castigos, tá? Só por questão de curiosidade também, a Síria, até hoje, a Síria vive em guerra, é um lugar maldito, é um lugar que não se ergue de forma alguma, né? O que vocês acham, né? Muitos desses lugares que Deus, através de Isaías, profetizou que traria juízo, nunca mais se reergueram. Então, algumas dessas nações foram, por exemplo, Egito foi a potência mundial. A Síria foi potência mundial, dominou o mundo. Então, Babilônia também dominou o mundo e está reduzido a pó hoje, onde que é mais ou menos o Iraque. Então, vocês veem que grandes nações se levantaram e Deus a derrubou-las. Então, muito cuidado, irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não se caia. O dia do acerto de conta chega e Deus não deixa passar nada. Deus abençoe a todos.